né, que é a audiência de custódia, que seria um mecanismo jurídico, né, que o ordenamento brasileiro recepcionou dos tratados internacionais sobre direitos humanos e que seria a via mais óbvia para libertar esse parlamentar, né? Então, eu queria trazer aqui para o espectador o que diz resumidamente o Pacto de San José da Costa Rica, né, do qual o Brasil é signatário. Toda pessoa presa deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. A sua liberdade ela pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Portanto, a audiência de custódia ela tem como finalidade, né, avaliar a legalidade e a necessidade da prisão enquanto corre o processo. E de acordo com o artigo 310, se não me engano, do Código de Processo Penal, o juiz que recebe o auto de prisão em flagrante, ele só vai ter 3 alternativas. Ele relaxa a prisão, se verifica que a prisão é ilegal, ele concede liberdade provisória ao preso ou ele converte a prisão em flagrante, em prisão preventiva, né? Isso se as outras medidas cautelares forem insuficientes, medidas como monitoração eletrônica. Aí eu deixo uma pergunta. Alguém acha que existe qualquer risco desse deputado não comparecer em juízo se ele tiver de tornozeleira? Né? Então, a possibilidade da medida cautelar por si só já justificaria a soltura do parlamentar, como é o caso de tantos corruptos condenados soltos pelo STF, inclusive com direito a passaporte. Mas, além disso, a gente que conhece um pouco de direito, né? Estou falando de mim e do espectador, a gente sabe que essa prisão foi ilegal, pelo menos por 3 motivos. Os crimes de ofensa verbal, eles são instantâneos. O fato deles estarem gravados em vídeo constitui prova, não constitui um crime permanente, muito menos estado de flagrante. Segundo, né, aquele inédito mandado de prisão em flagrante, inventado essa semana no STF, ele foi expedido de ofício, sem provocação da Polícia Federal ou do Ministério Público, o que é ilegal numa fase de inquérito. E terceiro, os crimes verificados no vídeo, eles são passíveis de fiança e, nesse caso, a Constituição garante imunidade parlamentar ao deputado nos termos do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Ou seja, se o juiz da audiência de custódia, que se chama Dr. Ayrton Vieira, tivesse seguido a lei, tivesse respeitado os direitos humanos, ele teria relaxado a prisão pela sua evidente ilegalidade. Ele não fez, né, e assim criou um novo problema jurídico. No caso de parlamentar, prisão em flagrante não pode ser convertida em prisão preventiva. Ou seja, hoje nós temos um deputado federal preso pelo STF por tempo indeterminado, sem qualquer base legal, a título de, e aqui eu cito aspas, custódia cautelar. E o juiz da audiência, né, num ato de vassalagem institucional que diminuiu, que humilhou a magistratura brasileira, afirmou que o deputado deve permanecer preso até eventual concessão de liberdade provisória ou a sua substituição por medidas cautelares, mediante decisão do senhor ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, em virtude da rigidez da decisão do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem o que é rigidez? Para o direito, rigidez é conformidade com a lei. Então percebam essa farsa jurídica, né? Como que uma prisão ilegal está em conformidade com a lei? Então, conclusão, no Brasil do século XXI, não importa o que diz a lei, importa quem diz a lei.